Resumindo em poucas palavras, São Francisco foi uma luz que brilhou sobre o mundo, em uma época em que as trevas predominavam. Em julho de 1182, mais precisamente numa cidade italiana chamada Assis, vinha ao mundo aquele que se tornaria um dos santos mais populares do catolicismo, São Francisco. São Francisco de Assis. A vida de Francisco sempre foi marcada por muitas reviravoltas. Por pertencer a uma família bastante rica, ele cresceu rodeado por luxos e vaidades. Rico, orgulhoso e vaidoso, durante boa parte de sua juventude, Francisco era presença garantida nas festas da cidade. Gostava de se vestir com roupas de luxo e desfrutar das riquezas de sua época. Final do século XII. O Ocidente estava passando pela transição da Idade Média para o Renascimento. Uma época de muitos conflitos, as guerras eram quase que constantes e muitos dos jovens iam para as batalhas, grande parte sedentos por fama, reconhecimento e prestígio. E não foi diferente com o jovem Francisco, fascinado pelas histórias de cavalaria. O jovem almejava ganhar fama como herói. E no ano de 1202, Francisco se alista e participa de uma guerra que Assis travava contra a Perúdia. Mas como nem tudo na vida sai como planejado, ele foi capturado e feito prisioneiro. Por cerca de um ano, Francisco permaneceu aprisionado. Na prisão, ele ainda acabou contraindo algumas infecções, entre elas a malária. Quase todos os companheiros de batalha do jovem morreram, e por pouco, Francisco também não morreu. Neste período, ele passou a refletir sobre as coisas importantes da vida, mas após um ano sendo prisioneiro, foi libertado, através da influência do pai. Quando retornou à cidade, Francisco ainda juntou-se à cavalaria de Assis, e tentou retornar às batalhas. Mas uma recaída por conta da malária o obrigou a desistir da ideia. Por conta das enfermidades que contraiu, principalmente uma espécie de malária crônica, Francisco muito sofreu. Mas foi durante esta enfermidade que uma mudança no interior do jovem começou a se manifestar. O Senhor já estava amolecendo o coração de Francisco. Pois naquele período, a caridade não era algo comum. As pessoas tinham um enorme preconceito a muitos tipos de doenças, principalmente aos leprosos, e Francisco tinha um verdadeiro pavor. Mas tempos depois, enquanto passeava a cavalo, Francisco se encontra com o leproso. Fazia frio, e o homem vestia apenas trapos. De início, Francisco sentiu nojo, arrepios, e virou o rosto, para nem olhar para aquele homem doente. Mas de repente, ele se deu conta do que fez, e arrependido, desceu do seu cavalo, cobriu o homem com seu próprio manto, e ainda espantado consigo mesmo, olhou nos olhos do homem, e viu a gratidão em seu olhar. Chorando de emoção, Francisco beijou aquele rosto deformado pela moléstia, e seguiu sua viagem. Este provavelmente foi o momento crucial da conversão de Francisco. Tempos depois, ele mesmo chegou a dizer: quando eu ainda estava nos vícios e pecados, me parecia muito amargo até mesmo ver os leprosos, mas o Senhor me conduziu para o meio deles, e eu os tratei com misericórdia. E então, o que era doce tornou-se amargo, e o que era amargo tornou-se doce. Aos 25 anos de idade, enquanto visitava a igreja de São Damião, em Assis, ele percebeu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a famosa frase: Francisco, repara minha casa, pois veja como está em ruínas. Mais que depressa, Francisco voltou para casa, recolheu vários tecidos da loja da família, e os vendeu no mercado da cidade. Com o dinheiro, ele custeou a reconstrução da igreja. Ao ficar sabendo do ocorrido, o pai de Francisco ficou furioso, e prendeu o filho no porão da casa. Mas dias depois, sua mãe o libertou. Só que mais indignado ainda, o pai de Francisco levou o filho ao julgamento. Ele queria ser recompensado pelo que o filho havia roubado de sua loja, mas para surpresa de todos, Francisco retirou até as suas próprias roupas do corpo, as colocou aos pés do pai, e renunciou toda a sua herança. Francisco então passou a viver sem nenhuma posse, vestindo apenas uma velha túnica. Ele visitava os doentes, reconstruía igrejas com materiais doados, e se alimentava com o pouco que ganhava das pessoas.
De início, a população de Assis o via apenas como um mendigo, nascido em família rica, e que pregava a palavra de Deus nas ruas da cidade. Mas logo algumas pessoas foram sendo tocadas, e Francisco foi conquistando alguns seguidores. Os primeiros foram Bernardo e Pedro, dois homens ricos, que venderam tudo o que tinham, e seguiram Francisco em suas peregrinações. E um ano depois, ele já contava com vários seguidores. Francisco procurava viver como Jesus viveu. Quando o grupo já contava com 12 pessoas, Francisco redigiu uma pequena regra que eles deveriam seguir, em sua maioria, os ensinamentos de Jesus para alcançar a perfeição. Este era um passo muito importante para que a Irmandade pudesse ser aprovada pela Igreja. E então eles partiram até Roma, a fim de receber autorização do clero. Mas de início, a nova comunidade religiosa não foi bem aceita. Pelo contrário, eles foram até ridicularizados. Eles achavam os ideais de Francisco muito rígido, quase que impraticável. Mas depois de um sonho, onde o Papa via Francisco sendo o pilar que estava sustentando a Igreja, ele finalmente voltou atrás e autorizou a criação da nova comunidade religiosa. E assim foi criada a Ordem dos Frades Franciscanos. Francisco manifestava seu amor a Deus com uma imensa alegria, e que muitas vezes a expressava através de ardorosos cânticos. A santidade que o jovem transmitia lhe angariou vários discípulos. Entre eles, a rica filha do conde de Sasso Rosso, uma jovem de 17 anos, chamada Clara, e que veio a se tornar Santa Clara. Desde o primeiro momento que Clara ouviu Francisco pregar, ela compreendeu que a vida que lhe indicava era a que Deus queria para ela. A partir de então, a jovem abandonou tudo e passou a segui-lo. E assim, nascia a Ordem das Clarissas, que é uma ordem franciscana, mas composta somente por mulheres, assim como a dos frades franciscanos, que é composta somente por homens. Francisco levou a sério a mensagem de pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de disseminar a fé cristã e converter os infiéis. Ele e alguns de seus discípulos seguiram em peregrinação pelo mundo. Didático e de voz suave, Francisco usava todos os recursos possíveis para transmitir os ensinamentos de Cristo. No ano de 1223, estando ele em uma gruta na cidade de Grécio, Francisco teve a ideia de usar uma manjedoura e algumas figuras esculpidas para representar o nascimento de Jesus Cristo. A ideia surgiu durante uma de suas leituras, e diante da cena, o próprio Francisco celebrou a missa para a população que o assistia. E foi assim que nasceu o presépio de Natal como conhecemos hoje, além dos muitos milagres que realizou. Em sua jornada evangelizadora, Francisco conseguiu converter muitas pessoas. O santo batizou sua ordem com o nome de frades menores, pois sua ideia era que eles deveriam se sentir os últimos, mesmo em comparação às menores criaturas. Isso demandava desistirem do próprio eu, em prol da importância do outro. Foi só através de Francisco de Assis que a caridade dos evangelhos voltou a ser falada e praticada, pois até então, os pobres eram negligenciados. Francisco também tinha um amor muito grande por todos os animais. Pregava o respeito a todas as criaturas, que para ele, eram todos obras de Deus. E os chamava de irmãos. 2 anos antes de partir, tendo Francisco em companhia de alguns de seus frades mais íntimos, ido a Monte Alverne, a fim de meditar e orar, algo incrível aconteceu. Na forma de um serafim de 6 asas, apareceu-lhe o Senhor crucificado, e quando partiu, deixou impressos no corpo de Francisco os sagrados estigmas, as santas chagas de Cristo. Francisco foi o primeiro cristão a ser estigmatizado, mas ao mesmo tempo que isso lhe trazia enorme alegria, por ser um sinal do favor divino, foi também um motivo de muito embaraço e sofrimento físico, pois além da grande dor que isso lhe causava, as feridas dificultavam seus movimentos. Além de sangrarem com frequência, muitas vezes ele teve de ser carregado por não aguentar andar. Os últimos anos de Francisco foram marcados por muitas enfermidades. Além dos estigmas, ficou quase cego. E suas dores de cabeça eram cada vez mais intensas. Já vivendo sob os cuidados de Clara, ele ainda compôs uma de suas obras, denominada O Cântico das Criaturas. Mesmo já estando com a saúde bem frágil, continuava pregando e acolhendo todos os que o procuravam. Faleceu assistido por seus discípulos em 3 de outubro de 1226, aos 44 anos de idade, em Assis, na Itália.
Apenas 2 anos depois foi canonizado pelo Papa Gregório IX. As relíquias dos santos se encontram na Basílica de São Francisco de Assis. Seu dia é comemorado em 4 de outubro. Falar tudo sobre a vida de São Francisco em um único vídeo, creio que não seja possível, mas resumindo, sua visão formou uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes. Sua atitude também foi original quando afirmou a bondade e a maravilha da criação, e isso, numa época em que o mundo era tido como essencialmente mau. Ao se dedicar aos mais pobres dos pobres, e quando amou todas as criaturas, a ponto de os chamar de irmãos, fez com que alguns estudiosos afirmassem que sua visão positiva da natureza e da humanidade foi uma das forças pioneiras que levaram à formação da filosofia da Renascença. Obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus.